Se inscreva no canal e clica no gostei. Aldous Huxley Admirável Mundo Novo 8. Está bem. Então, vamos voltar. Pisando forte no acelerador, fez o aparelho subir para o céu como um foguete. A 1.200 metros de altitude, pôs em movimento a hélice propulsora. Voaram em silêncio por 1 ou 2 minutos. Depois, subitamente, Bernard pôs-se a rir. De um modo esquisito, pensou Lenina. Mas, em todo caso, era uma risada. Você está melhor? Arriscou-se a perguntar. Como única resposta, ele tirou uma das mãos dos controles e, passando os braços em volta do corpo de Lenina, acariciou-lhe os seios. Graças a Ford, pensou a moça, ele voltou à normalidade. Meia hora depois, chegavam à casa de Bernard. Ele engoliu de uma só vez 4 comprimidos de soma, ligou o rádio e a televisão e começou a despir-se. E então, perguntou Lenina, com um ar significativamente malicioso, quando se encontraram na tarde seguinte no terraço. Não acha que nos divertimos ontem? Bernard anuiu com um sinal de cabeça. Subiram ao helicóptero. Uma pequena sacudida, e eles a caminho. Todos me dizem que sou extremamente pneumática, disse Lenina em tom pensativo, acariciando as próprias pernas. Extremamente, mas havia uma expressão de dor nos olhos de Bernard. Como carne, pensou. Ela ergueu os olhos com certa inquietação. Mas você não me acha gorducha demais? Bernard balançou a cabeça negativamente. Tal como um pedaço de carne. Você me acha bem feita? Novo sinal afirmativo. Sob todos os pontos de vista. Perfeita, respondeu ele em voz alta. Interiormente, é assim que ela encara a si mesma. Não se importa de ser somente carne. Lenina esboçou um sorriso de triunfo. Mas sua satisfação era prematura. Entretanto, disse ele, após pequena pausa. Eu preferiria que as coisas tivessem terminado de outro modo. De outro modo? Havia então outros modos de terminar? Eu preferiria que não tivessem terminado na cama, especificou. Lenina espantou-se. Não em seguida, no primeiro dia. Mas então, como? Ele começou a dizer-lhe uma porção de absurdos incompreensíveis e perigosos. Lenina fez o que pôde para tapar mentalmente os ouvidos. Mas de vez em quando um fragmento insistia em se tornar perceptível. Para experimentar o efeito produzido pela repressão dos meus impulsos, ouviu dizer. Essas palavras pareceram despertar algo em seu espírito. Nunca deixe para amanhã o prazer que puder gozar hoje, disse ela com seriedade. 200 repetições, 2 vezes por semana, dos 14 aos 16 anos e meio, foi o único comentário dele. As palavras loucas e perversas continuaram. Quero saber o que é a paixão. Ela o ouviu dizer. Quero sentir alguma coisa com intensidade. Quando o indivíduo sente, a comunidade treme, declarou Lenina. E por que não haveria de tremer um pouco? Mas Bernard não se abalou. Adultos intelectualmente durante as horas de trabalho, continuou. Criancinhas, no que diz respeito ao sentimento e ao desejo. Nosso Ford amava as criancinhas. Sem fazer caso da interrupção, ele prosseguiu. Um dia destes me ocorreu de repente a ideia de que talvez fosse possível ser adulto sempre. Não compreendo, retrucou Lenina em tom firme. Eu sei. E é por isso que dormimos juntos ontem, como crianças, em vez de sermos adultos e esperarmos. Mas foi divertido, insistiu Lenina. Não foi? Oh, imensamente divertido, respondeu ele, mas com uma voz tão desolada, tão profundamente infeliz, que Lenina sentiu de súbito evaporar-se por completo seu triunfo. Talvez ele a tivesse achado gorducha demais. No fim das contas, eu não disse. Foi o único comentário de Fanny quando Lenina veio fazer-lhe confidências. É o álcool que lhe puseram no pseudo-sangue. Mesmo assim, insistiu Lenina, eu gosto dele. Tem umas mãos tão lindas. E aquela maneira de mover os ombros, como é atraente. Suspirou. Mas eu gostaria que ele não fosse tão esquisito. Detendo-se por um momento diante da porta do gabinete do diretor, Bernard respirou fundo e ergueu os ombros, preparando-se para enfrentar a animosidade e a censura que, tinha certeza, ia encontrar lá dentro. Bateu e entrou. Uma autorização que venho pedir-lhe para assinar, senhor diretor, disse, com ar tão despreocupado quanto possível, e colocou o papel sobre a mesa. O diretor lançou para ele um olhar azedo, mas o papel trazia o timbre do gabinete do administrador mundial, e a assinatura de Mustafa Mond, nítida e em preto, se estendia embaixo da página. Tudo estava perfeitamente em ordem. O diretor não tinha outro remédio. Escreveu a lápis sua assinatura, 2 pálidas e pequenas letras, humildemente prostradas aos pés de Mustafa Mond, e ia entregar o papel sem uma palavra de comentário ou despedida benevolente, quando seu olhar foi atraído por qualquer coisa escrita no texto da autorização. Para a reserva do Novo México? Perguntou, e o tom de sua voz, o olhar que levantou para Bernard, exprimia uma espécie de agitado espanto. Surpreendido com a surpresa do diretor,
Bernard balançou afirmativamente a cabeça. Houve um silêncio. O diretor reclinou-se para trás na cadeira, franzindo a testa. Quanto tempo fará? Disse, falando mais consigo mesmo que com Bernard. 20 anos, suponho. Mais perto dos 25. Talvez. Eu devia ter a sua idade. Suspirou e balançou a cabeça. Bernard sentiu-se muito embaraçado. Um homem tão respeitador das convenções, tão escrupulosamente correto como o diretor, cometendo tão grosseira inconveniência, dava-lhe vontade de esconder o rosto, de sair da sala correndo. Não que visse qualquer coisa de intrinsecamente repreensível no fato de uma pessoa aludir ao passado longínquo. Era um daqueles preconceitos hipnopédicos de que, assim imaginava, se libertara de todo. O que o constrangia era saber que o diretor condenava isso, e que, embora condenando, se traía a ponto de infringir a proibição. Impelido por que força interior. Apesar do seu embaraço, Bernard escutou com uma curiosidade ávida. Tive a mesma ideia que o senhor, dizia o diretor. Eu queria ver os selvagens. Obtive uma autorização para ir ao Novo México e lá fui durante minhas férias de verão, acompanhado da moça com quem eu andava naquela ocasião. Era uma beta menos e creio. Fechou os olhos. Creio que tinha cabelos louros. Em todo caso, era pneumática. Excepcionalmente pneumática. Disso me recordo. Pois bem, nós fomos. Observamos os selvagens. Passeamos a cavalo e tudo mais. E então, foi quase no fim da minha licença. E então, bem, ela se perdeu. Nós havíamos escalado a cavalo uma daquelas abomináveis montanhas. Estava horrivelmente quente e o ar, pesado, e depois do almoço adormecemos. Ou, pelo menos, eu adormeci. Com certeza, ela foi dar um pequeno passeio sozinha. Seja como for, quando acordei, ela não estava lá. E a tempestade mais espantosa que jamais vi desabou sobre mim. Chovia cântaros, trovejava, relampejava, os cavalos soltaram-se e fugiram. Eu caí ao tentar pegá-los. Machuquei o joelho a ponto de não poder caminhar senão com muita dificuldade. Apesar disso, procurei por toda parte, gritei, vasculhei os arredores, mas não encontrei vestígio dela. Pensei então que devia ter voltado sozinha para a hospedaria. Por isso me arrastei até o vale, percorrendo o caminho por onde tínhamos vindo. O joelho me doía atrozmente e eu tinha perdido o meu soma. Levei muitas horas. Só cheguei à hospedaria depois da meia-noite. E ela não estava lá. Ela não estava lá, repetiu o diretor. Houve um silêncio. Bem, continuou por fim traço. No dia seguinte fizeram-se buscas, mas não conseguimos encontrá-la. Com certeza caiu em algum barranco, ou foi devorada por um leão das montanhas. Só Ford sabe. De qualquer modo, foi horrível. Isso me perturbou muito, na ocasião. Mais do que deveria, sem dúvida. Porque, afinal de contas, foi um acidente de tal natureza que poderia ter ocorrido a qualquer um. Por certo, o corpo social subsiste, embora as células componentes mudem. Mas esse consolo hipnopédico não parecia ter sido bastante eficaz. Balançando a cabeça, o diretor continuou em voz mais baixa. Às vezes ainda sonho com isso. Sonho que sou despertado pelo estrondo do trovão e descubro que ela não está mais ali. Sonho que saio à sua procura entre as árvores, que procuro por toda parte. Mergulhou no silêncio das recordações. O senhor deve ter tido um choque terrível, disse Bernard, quase com inveja. Ao som de sua voz, o diretor teve consciência, num sobressalto, do lugar onde se achava. Lançou um olhar a Bernard e, desviando os olhos, ruborizou-se intensamente. Tornou a olhá-lo com súbita suspeita em tom irritado, disse do alto de sua dignidade: não pense que eu mantinha relações indecorosas com aquela moça. Nada de emocional, nada que se prolongasse indefinidamente. Tudo era perfeitamente sádio e normal. Entregou autorização a Bernard. Não sei, verdadeiramente, porque o aborreci com essa anedota trivial, irritado consigo mesmo por ter deixado escapar um segredo vergonhoso. Descarregou sua cólera sobre Bernard. Seu olhar era agora francamente malévolo. Desejo aproveitar esta oportunidade, Sr. Marx, para lhe dizer que não estou nem um pouco satisfeito com as informações que recebo sobre o seu comportamento fora das horas de trabalho. O senhor dirá, sem dúvida, que não tenho nada a ver com isso. Mas tenho a ver, sim. Devo preocupar-me com a boa reputação do centro. É preciso que meus colaboradores estejam acima de qualquer suspeita, especialmente os das castas superiores. Os alfas são condicionados de tal forma que não são necessariamente infantis no seu comportamento emocional. Mas isso é uma razão a mais para que façam um esforço especial no sentido de se adaptarem. É seu dever serem infantis, mesmo contra as próprias inclinações. Assim, pois, Sr. Marx, advirto-o lealmente. A voz do diretor vibrava com uma indignação que se tornara agora virtuosa e impessoal.
e que era a expressão da censura da própria sociedade. Se eu ouvir falar outra vez em alguma infração às normas de decoro infantil, pedirei sua transferência para um subcentro, de preferência na Islândia. Passe bem. Virando-se na cadeira giratória, retomou a pena e pôs-se a escrever. Isso lhe servirá de lição, disse consigo mesmo. Mas enganava-se, pois Bernard saiu do gabinete de cabeça erguida, exultante, enquanto batia a porta atrás de si, com a ideia de enfrentar sozinho a ordem das coisas, exaltado pela consciência embriagadora de sua significação e importância pessoais. A própria ideia da perseguição deixava-o impávido em vez de deprimi-lo, atuava antes como um tônico. Sentia-se bastante forte para fazer frente às calamidades e vencê-las, bastante forte para enfrentar até a Islândia. E essa confiança tornava-se ainda maior pelo fato de ele não acreditar realmente, por um só instante, que teria de enfrentar fosse o que fosse. As pessoas simplesmente não eram transferidas por motivos dessa espécie. A Islândia era uma mera ameaça. Uma ameaça muito estimulante e vivificante. Caminhando ao longo do corredor, atreveu-se até a assobiar. Foi um relatório heróico que ele fez aquela noite sobre sua entrevista com o DIC. E então, assim terminava. Eu disse a ele simplesmente que fosse para o passado sem fundo, e saía a passos firmes. E pronto. Dirigiu a Helmut Watson um olhar de expectativa, aguardando a recompensa de simpatia, de encorajamento, de admiração que lhe era devida. Mas não ouviu uma palavra sequer. Helmut ficou sentado em silêncio, os olhos fixos no chão. Gostava muito de Bernard, reconhecia ser ele o único homem de suas relações com que podia conversar sobre assuntos que julgava importantes. Contudo, havia em Bernard coisas que detestava. Aquela prepotência, por exemplo, e as explosões de uma autopiedade com as quais ela alternava, que era verdadeiramente abjeta, e o seu hábito deplorável de mostrar-se ousado após o fato, e cheio, à distância, da mais extraordinária presença de espírito. Ele detestava essas coisas, justamente porque gostava de Bernard. Os segundos passaram. Helmut continuou com os olhos postos no chão. De súbito, Bernard corou e desviou o olhar. A viagem transcorreu sem nenhum incidente. O foguete azul do Pacífico chegou a New Orleans com 2 minutos e meio de atraso. Perdeu 4 minutos em um tornado sobre o Texas, mas, encontrando uma corrente aérea favorável na longitude de 95º oeste, pôde chegar a Santa Fé apenas 40 segundos fora do horário. 40 segundos num voo de 6 horas e meia. Nada mal, admitiu Lenina. Dormiram essa noite em Santa Fé. O hotel era ótimo, incomparavelmente superior, por exemplo, àquele horrível Aurora Bora Palace onde Lenina tanto sofrera no verão anterior. O ar líquido, a televisão, a massagem a vibrovácuo, o rádio, a solução de cafeína a ferver, os anticoncepcionais quentes e os perfumes de 8 diferentes qualidades estavam instalados em todos os quartos. O aparelho de música sintética estava funcionando no momento em que eles entraram no hall, e nada deixava a desejar. Um aviso afixado no elevador anunciava que havia no hotel 60 quadras de pelota escalator e que se podia jogar tanto golfe obstáculo como golfe eletromagnético no parque. Acho isto simplesmente maravilhoso, exclamou Lenina. Quase desejaria que pudéssemos ficar aqui. 60 quadras de pelota escalator. Não haverá nenhuma na reserva, advertiu Bernard. E também não haverá perfumes, nem televisão, nem mesmo água quente. Se você acha que não pode suportar isso, fique aqui até a minha volta. Lenina ofendeu-se. Claro que posso suportar. Se eu disse que aqui era maravilhoso foi somente porque, porque o progresso realmente é uma coisa maravilhosa, não é? 500 repetições, uma vez por semana, dos 13 aos 17 anos, disse Bernard desalentado, como se falasse consigo mesmo. Que foi que você disse? Eu disse que o progresso é uma coisa maravilhosa. É por isso que você não deve ir à reserva, a menos que tenha muita vontade. Mas eu tenho muita vontade. Está bem. Então, respondeu Bernard, e suas palavras eram quase uma ameaça. A autorização que traziam tinha de ser assinada pelo conservador da reserva, em cujo gabinete eles se apresentaram, como cumpria. Na manhã seguinte, um porteiro negro Y mais levou o cartão de Bernard e os fez entrar quase imediatamente. O conservador era um alfa menos louro e braquicéfalo, baixo, vermelho, de cara de lua cheia, espáduas largas, voz forte e atroadora muito apropriada para a transmissão de saber hipnopédico. Era uma verdadeira mina de informações desconexas e de bons conselhos gratuitos. Tendo começado a falar, continuava incessantemente trovejando. 560 km², divididos em 4 sub-reservas, cada uma delas cercada de tela metálica em alta tensão. Nesse momento, e sem razão aparente,
Bernard lembrou-se de súbito que deixara completamente aberta a torneira de água de colônia de seu banheiro. Percorrida por uma corrente proveniente da estação hidrelétrica do Grande Canyon. Vai me custar uma fortuna, até que eu volte. Bernard via mentalmente a agulha do contador de perfume avançar volta após volta no mostrador, como uma formiga, infatigavelmente. É preciso telefonar com urgência a Elmwood Watson. Mais de 5.000 quilômetros de cerca de tela a 60.000 volts. Não diga, disse Lenina gentilmente, sem ter a mínima ideia do que o conservador dissera, mas aproveitando a pausa dramática do homem. Quando o conservador começara a dissertar com sua voz tonitruante, ela havia ingerido discretamente meio grama de soma, o que lhe permitira ficar ali sentada, serena, sem ouvir e sem pensar em absolutamente nada, mas fixando nele seus grandes olhos azuis, com um ar de profunda atenção. Tocar na cerca é morte instantânea, declarou solenemente o conservador. Não há meio de escapar de uma reserva de selvagens. A palavra escapar era sugestiva. Talvez seja conveniente pensarmos em partir, disse Bernard, fazendo menção de levantar-se. A pequena agulha negra avançava, como um inseto, mordiscando o tempo, devorando o seu dinheiro. Não há meios de escapar, repetiu o conservador, fazendo-o sentar com um gesto da mão. Como a autorização ainda não estava assinada, Bernard não teve outro remédio senão obedecer. Aqueles que nascem na reserva. E não esqueça, prezada senhorita, acrescentou, dirigindo a Lenina um olhadela obsceno e falando num sussurro inconveniente traço. Não esqueça que na reserva as crianças ainda nascem. Sim, elas nascem de fato, por mais revoltante que isso possa parecer. Esperava que essa alusão a um assunto vergonhoso fizesse Lenina corar. Porém, ela contentou-se em esboçar um sorriso de simulada compreensão e retrucar. Não diga. Decepcionado, o conservador prosseguiu. Aqueles, repito, que nascem na reserva estão destinados a morrer nela. Destinados a morrer. 1 decilitro de água de colônia por minuto. 6 litros por hora. Talvez, tentou novamente Bernard. Devamos. Inclinando-se para a frente, o conservador bateu com o dedo indicador na mesa. Os senhores me perguntam quantas pessoas vivem na reserva. E eu respondo, triunfante, eu respondo que não sei. Somente podemos fazer um cálculo aproximado. Não diga. Digo, minha cara senhorita. 6 vezes 24? Não. Estaria mais perto de 6 vezes a 36. Bernard estava pálido e trêmulo de impaciência. Mas a exposição retumbante continuava, inexorável. Cerca de 60.000 índios e mestiços, absolutamente selvagens. Nossos inspetores visitam de tempos em tempos. Fora disso, nenhuma comunicação com o mundo civilizado. Ainda conservam seus hábitos e costumes repugnantes. O casamento, se sabe o que isso quer dizer, minha cara senhorita. Famílias. Nenhum condicionamento. Superstições monstruosas. O cristianismo, o totemismo, o culto dos antepassados. Línguas extintas, como o zuni, o espanhol, o atabasco, pumas, porcos espinhos e os outros animais ferozes. Moléstias contagiosas. Sacerdotes. Lagartos venenosos. Não diga. Conseguiram finalmente desvencilhar-se. Bernard correu para o telefone. Depressa, mas teve de esperar 3 minutos para obter comunicação com Elmwood Watson. Parece até que já estamos entre os selvagens. Queixou-se. Maldita incompetência. Tome 1 grama de soma, sugeriu Lenina. Ele recusou, preferindo sua raiva. Até que, enfim, graças a Ford, obteve a ligação. Sim, era Elmwood, a quem explicou o que havia acontecido e que prometeu ir à sua casa imediatamente. Sim, imediatamente. E fechar a torneira. Sim, imediatamente. Mas que aproveitou a oportunidade para lhe repetir o que o DIC havia dito em público, na véspera à noite. O quê? Está procurando alguém para me substituir? A voz de Bernard soava angustiada. Então está mesmo decidido? Ele falou na Islândia? Você diz que sim, Ford. A Islândia. Final da parte 8.